Deixa-me ver aqui. Ah, Isso, alô. glória a Deus. Que Deus abençoe, a paz e a graça em nome de Jesus. E desde já agradeço pela oportunidade de estar participando dessa programação abençoada. A nossa querida irmã, cantora, né, apresentadora, serva do Senhor, Cida Fagundes. Que Deus abençoe a vida da irmã e todos os familiares, né? Assim também como Deus abençoe a todos os ouvintes de todas as rádios também que são parceiras, né? Aos ouvintes também da Web Rádio Batista PCD, que é a rádio, né, da Igreja Batista Casa de Deus, aos irmãos da Igreja Batista Casa de Deus que também estão prestigiando essa programação na Rádio Mãos Unidas de Nanuque. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. E é um prazer, né, estar aqui, uma grande alegria estar participando, né, sendo participante convidado da irmã Cida Fagundes. Que maravilha! Olha, amados ouvintes, olha, esse é o nosso, para quem não conhece, que tá difícil, né? Todo mundo conhece o nosso querido pastor, cantor, músico, compositor, presidente da nossa companheira rádio web IBCD, que apoia muitos e muitos cantores de Cristo, aí espalhado pelo Brasil, de Cristo, espalhado aí pelo Brasil e pelas nações. Estamos aqui ao vivo com o nosso querido pastor e cantor Wellington Santos. Pastor Wellington Santos, é uma alegria tê-lo conosco nessa noite abençoada. Desde já queremos já agradecê-lo por ter aceitado o nosso humilde convite para estar aqui nessa noite para trazer essa belíssima história de amor que é a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome aqui da Rádio Mãos Unidas, que pertence ao nosso Ministério de Louvor, Cida Fagundes de Minas Gerais, em nome aqui do supervisor Silvio Fagundes, também do produtor técnico Daniel Cadeiras de Fogo, ele que é diretor-presidente do Diário Bíblico do Estado de São Paulo, que também está aqui nos abençoando nessa parceria, juntamente com a nossa produtora Rosângela Rodrigues Pessoa, e também em nome da nossa querida cantora, pastora Nayane Santos, que é a nossa produtora abençoada, sempre está nos abençoando. Em nome também da Rádio Regi Gospel Nanuque, em nome do nosso querido diretor-presidente, pastor Reginaldo Rodrigues, ele que se encontra lá em São José dos Campos, São Paulo. Então, em nome aqui de todos os cantores, amém, pastor, que o Senhor tenha abençoado nessa caminhada, ajudando com a palavra, também divulgando o ministério de cada um. Então, em nome de todos nós, queremos agradecê-lo por aceitar o nosso humilde convite e é um prazer estar aqui, viu, falando contigo. Em nome, claro, de todos os nossos queridos ouvintes, em nome do seu ministério IBCD, não é isso? O povo lindo, eita glória, que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Queremos agradecer também os nossos queridos ouvintes que estão acompanhando essa programação através do Rádiosnet. Muito obrigada, gratidão a todos, porque sempre estamos recebendo mensagens que acompanham a nossa humilde programação através do Rádiosnet. Gratidão, gratidão. Pastor Wellington Santo, de onde o Senhor está nos abençoando? Estou aqui em São Paulo, na região do Butantã, São Paulo capital, né, região do Butantã, e para a glória de Deus estamos também dentro aqui do nosso estúdio da Web Rádio Batista IBCD, né? Eu queria fazer como é que se diz, um link aqui com o meu microfone, mas eu acho que não ia ficar muito legal. Eu disse, né? É melhor falar direto, porque senão pode ficar ruim, e aí, né? Não ser daquele jeito, né? De um jeito onde os ouvintes possam estar assimilando toda a explicação, enfim, né? Então eu disse, vou fazer direto pelo telefone, normal, né? E também não ia dar aquele tempo, né? E também a gente tem que, vou falar a respeito, né? Dessa linda história de amor, mas de uma forma rápida, clara, objetiva, para que todos venham entender isso, né?
Amém, glória a Deus. Olha, pastor, estamos gravando, tá bom? Queremos avisá-lo para todos os nossos queridos ouvintes que depois vocês vão poder acompanhar essa mensagem linda através do canal da Rádio Mãos Unidas, amém? No YouTube. Pastor, fique à vontade, o senhor está em casa e queremos degustar essa linda história de amor, amém? Amém. A paz e a graça, irmãos, mais uma vez, e que Deus possa abençoar todos os ouvintes, todos os irmãos de todo o Brasil, de todo mundo, onde está chegando essa programação, que Deus possa abençoar todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo pastor Wellington Santos, sou pastor da Igreja Batista Casa de Deus, aqui da região de São Paulo, né, capital, Butantã, região do Butantã, e glória a Deus, né, pela misericórdia de Deus, estamos nessa caminhada. Gostaria de mandar um abraço também para minha família, minha esposa, enfim, toda a minha casa, toda a minha família, toda a minha parentela, em nome do Senhor Jesus Cristo. E falando de família, porque Natal simboliza a família, mas nos últimos dias eu tenho observado que as novas gerações, elas têm sido enganadas, né, por falsidades criadas por militantes, né, da esquerda, LGBT, feminista. Então, é preciso pregar de fato e de verdade o que é o Natal. Óbvio que o Natal não é o nascimento de Jesus. A verdade é essa, porque depois eu vou explicar um pouquinho. Muita gente, pastor, então a gente não pode comemorar o Natal? Eu vou também estar explicando a respeito, né? Então, vamos por partes, né? Vou fazer uma primeira parte, que é o seguinte. É preciso, sim, pregar que o Natal, apesar de não ser a verdadeira data do nascimento de Jesus, né, que é o nosso Salvador, nosso Senhor, lembremos que ele nasceu de uma virgem em Nazaré, foi batizado aos 30 anos, morreu aos 33, ao terceiro dia ressuscitou, voltou ao céu, está sentado à direita de Deus e um dia voltará para buscar os que nele creram. Ou seja, todos aqueles que creem que Cristo, ele veio ao mundo, nasceu numa virgem de Nazaré, foi batizado aos 30 anos, morreu aos 33 anos, ao terceiro dia ressuscitou, voltou ao céu, está sentado à direita de Deus e vale salientar que ele morreu por nossos pecados. Ele morreu para que todo mundo pudesse, aqueles que crerem nele, voltar para Deus. Porque o homem estava afastado de Deus por meio do pecado. Então, Jesus Cristo, ele fez tudo isso. E isso é o princípio do Evangelho. É isso que nós devemos pregar. Porque o Evangelho, a pregação do Evangelho é bem simples. Então, a Bíblia diz assim, em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí vocês podem ler Isaías no capítulo 9, versículo 6. Diz também Isaías, no capítulo 7, versículo 14, o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Então, pegue essas duas mensagens e gravem. Porque, Isaías 9, versículo 6, porque depois eu vou voltar para elas. E Isaías, capítulo 7, versículo 14. E eu também gostaria de ler aquilo que está escrito em João, no capítulo 1. Diz assim, vou ler do 1 ao 4. João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o termo verbo aqui, no original da Bíblia, no grego, que a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito no grego koiné, o termo original é logos. Logos. E a primeira pessoa a usar logos foi um filósofo lá do ano 500 a.C.,
né, do século V, né, século V antes de Cristo, chamado Heráclito. Ele foi o primeiro a usar o termo logos como filósofo, né, ele acreditava o seguinte, que o logos era uma existência independente, que ele governa a physis, né, ou seja, governa a inteligência, e o logos é a razão universal e razão humana, ou seja, no século V a.C., ele já falava a respeito desse logos, o filósofo Heráclito. Isso daí não é Bíblia, isso daqui eu estou falando da história mesmo, da filosofia. E ele dizia o seguinte, que o logos é a razão que domina todo o universo e faz possível a existência de ordem e regularidade no acontecimento das coisas. Então, aqui João estava mostrando aquilo que Heráclito procurava há 500 anos atrás, ou seja, século V a.C., isso depois que o povo judeu tinha sido levado cativo, aí, do outro lado, na Grécia, viveu esse homem chamado Heráclito, que procurava saber quem era o Logos. Ele sabia que existia algo superior, e João, muitos anos depois, no ano 96 depois de Cristo, porque o livro de João, junto com o livro de João e o livro de Apocalipse, foram escritos quase ali nos anos 90 depois de Cristo, né, quando João estava velho. E aí ele fala a respeito de quem era esse Logos, porque ele presenciou esse Logos, ele foi testemunho ocular desse Logos, e esse Logos é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim que nele estava a vida. Heráclito procurava esse Logos, mas João, ele tinha testemunhado esse Logos no ano 20, até o ano 26 depois de Cristo. Né? Porque Jesus Cristo ele nasceu no ano 4, entre o ano 4 e 6 antes de Cristo. Olha só que coisa, né? Então, em Mateus, no capítulo 1, aí vou ler um pouco do Mateus capítulo 1, e assim, o que é que acontece hoje? Muita gente, né, antes de falar de Mateus no capítulo 1, o Logos de Heráclito, né, que Heráclito procurava, e muitos filósofos gregos, se manifestou em carne, por meio de quem? E ele estava com Deus, ou seja, ele era Deus. E a salvação, ele é a salvação para quem nele crê. E qual é o nome dele? Yeshua, né? Jesus ou Jesus, não importa o nome, mas tudo significa, porque o que é que acontece hoje? Muitos crentes judaizantes têm falado, não, mas o nome não é Jesus, o nome está errado, porque o nome é Yeshua, o nome é Jesus, o nome é Yahshua, não importa. Todos, é a mesma coisa de eu falar assim, ó, eu chamar o nome de João, de John, que é em inglês, Yohanan, que é o judeu, o hebraico, né? Ou chamar João de João, né? No português, ou João, né? Que também é João, é o diminutivo de João, ou melhor, é a abreviação de João. Então, a mesma coisa é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos eles, Jesus, Yeshua, Yahshua, Jesus, que é no grego, todos eles significam que Deus é a salvação, e quem é a salvação é Cristo. É isso que importa. Vamos falar um pouco de Mateus no capítulo 1. Diz assim, o evangelista, né, no capítulo 1, que é Mateus, ele é ex-cobrador de impostos, ele abre com o livro de Mateus, no capítulo 1, com a genealogia do Senhor Jesus Cristo por parte de Abraão até Davi, por parte de Abraão, no caso, até Davi, que são 14 gerações. De Davi até o exílio de Babilônia, são mais 14 gerações. E 14 gerações do exílio da Babilônia até Cristo. E a Bíblia diz que em Isaías que Maria foi concedida pelo Espírito Santo, e não por relação sexual humana. E o que é que muitas pessoas têm colocado, muitos hereges hoje têm colocado isso, que não, porque não foi bem assim, porque Jesus Cristo, sabe, fala um monte de baboseira, mas
Jesus Cristo, ele foi concedido pelo Espírito Santo e não por contato humano. Em Mateus 1,18, diz que Maria fora prometida em casamento a José, porém se viu grávida pelo Espírito Santo. Então, em Mateus, no capítulo 1, versículo 18, coloca isso. O evangelista Mateus, que também era discípulo de Jesus, era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele foi testemunha ocular disso. E assim, eu creio que Maria, nessa época que Mateus ele escreveu o livro de Mateus, junto com Marcos, os evangelhos sinóticos que chamam, ela foi quem narrou a própria história do que aconteceu. E os judeus, desde a tradição, eles têm sabe, algo, desde a tradição, que eles não aumentam, eles sempre contam a história do jeito que realmente aconteceu. O judeu, ele tem essa manhã, por isso que a Bíblia, a Torá, ela foi preservada, por isso que o Novo Testamento foi preservado, e muita gente fala assim, mas os judeus rejeitaram Jesus Cristo, mas quem foi que escreveu o Novo Testamento foram os judeus, juntamente com o apóstolo Paulo, entre outros cristãos que se converteram. Então, os que rejeitaram Jesus Cristo, esses já estão condenados, mas os que aceitaram Jesus, e muitos aceitaram, né? Muitos receberam Jesus, principalmente os discípulos, enfim, os seguidores dos discípulos, todos eles aceitaram Cristo, eles foram salvos. E assim, o casamento dos judeus era da seguinte maneira: a mulher, ao completar o primeiro ciclo menstrual, já era considerada adulta e prometida em casamento. Então, nessa época, a mulher casava entre os 16, muitos falam 13, mas assim, entre os 16 e 18 anos. Já o homem, ele casava entre os 18 e 25 anos. O homem, ele casava entre os 18 e 25 anos, e a mulher entre os 16 e 18 anos. Então, o que acontece? A mulher prometida em casamento ao noivo ia até os pais da noiva e estes pediam o valor de dote. Então o homem, ele trabalhava para construir o valor do dote. E esse valor era muito alto. Construir uma casa para morar com a esposa. Então quando a moça era prometida, fazia-se o noivado, mas a nubente não tinha contato sexual até o marido levar o dote aos pais. Para depois ambos se casarem e morarem. E isso leva de 1 a 3 anos para que isso aconteça. Então, os orientais, que são judeus e muçulmanos, a filha, para os orientais no caso, a filha era considerada algo muito precioso, e o noivo, além de conquistar o amor da filha, teria que conquistar o respeito dos pais e levar um alto valor para que os pais consentissem a sua filha sair de casa. Então, perceba que o casamento oriental era dessa maneira. Oriental que eu digo, judeus e muçulmanos, porque a filha era considerada algo valioso, e o homem, ele tinha que trabalhar durante 3 anos para poder conquistar tanto o amor da filha quanto o respeito dos pais. Então, com esse contexto, Jesus nos resgatou como noivo, né? Voltando para esse contexto do casamento, por isso que fala que ele diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Então, por causa dessa analogia do casamento, eu vou preparar-vos lugar. Então, Jesus, ele está preparando lugar para a noiva, que é a igreja, ou seja, para cada um de nós, né? Porque o dote, ele já deu, que foi o quê? A própria vida ao Pai, que é Deus. Nos conquistou e agora está preparando o lugar para que nós venhamos morar com ele para sempre. Então, essa é a analogia do casamento. E assim é no casamento oriental. Então, por isso que Jesus falou isso. Na casa do meu pai, onde está escrito em João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Ele diz assim, na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, essa é a analogia do Senhor Jesus Cristo falando a respeito do casamento oriental como era antigamente. Em nós, igrejas, do casamento oriental como era antigamente. Em nós, igrejas, somos consideradas a noiva do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Então, vamos lá. Muitos jovens hoje,
vive uma vida, sabe, de fornicação, né? Muitos se casam e vivem uma vida de pecado, né? Casamento hoje é considerado uma instituição falida, né? E assim, a gente sabe que casamento é uma instituição criada por Deus em Gênesis 2, 24 e Marcos capítulo 10, versículos do 6 ao 9. E casamento é entre homem e mulher. Era o contexto do casamento. Então, nesse contexto, para se cumprir aquilo que está escrito em Isaías 7,14, que é o quê? Que uma virgem daria à luz a um filho, e este menino se chamaria Emanuel. E assim, a palavra, e o termo virgem em hebraico é Ha'alemá, ou Almá. Ha'alemá ou Almá significa uma menina, que ela é virgem, donzela. Então, ele está falando o seguinte, uma donzela, ou seja, uma virgem, uma donzela, uma pessoa que nunca teve contato sexual, contato com homem, ela conceberia e teria um filho. Então, de acordo com os estudiosos, quando o anjo Gabriel, ele apareceu para Maria, que era da tribo de Judá, assim como seu futuro esposo José, ela tinha dizem que era entre 16 e 18 anos de idade. Era bem adolescente. De acordo com Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 56. Então, anote isso aí também. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 56. Aí depois vocês leem em casa. Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. O termo grego para virgem, em Lucas, capítulo 1, versículo 27, é parternon, que de acordo com o dicionário Strong, significa virgem núbia com idade de casar. Então perceba que ela era uma virgem núbia com idade de casar. Ela era noiva de José, mas não teve contato, porque tinha aquela questão do dote de um homem trabalhar durante 3 anos para poder conquistar a esposa e também o respeito da família. Então ele tinha que levar esse dote. Então, o termo paternon também significa mulher que nunca teve relação sexual com homem, filha núbil de alguém. Então, assim, isso é o significado da palavra virgem. Justino Mártir, que é um dos pais da igreja, ele diz o seguinte, ele escreve no livro dele chamado Apologia para Trifão, que os judeus compreendem Almá e Parternos como mulher e não como virgem. E garota, ou seja, os judeus eles falam que essa Almá não é virgem, né? Não é virgem, mas é mulher. Porém, por que eles consideram isso? Porque os judeus eles não consideram esse termo Almá ou Paternos, porque eles acham que Jesus Cristo não é o Messias. Mas, é como o próprio pai da igreja, Justino Mártir, ele falou, mas só serão salvos, os judeus só serão salvos se eles crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, essa coisa, porque vai haver os 144 mil judeus que depois que vão pregar, que vão reconhecer. Não, eles têm que reconhecer agora que Jesus Cristo é o Senhor. Eles têm que reconhecer agora. E como é que eles vão reconhecer? Quando nós levarmos o verdadeiro significado do que foi Jesus Cristo, que o Messias ele já veio, que até hoje eles esperam o Messias, mas o Messias ele já veio. O Messias já veio. Amém. Glória a Deus. Então, assim, quando o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, se aproximou de Maria e disse que ela era agraciada, ela ficou perturbada, porque quando o anjo ele se aproximava da mulher e falava, se tu és agraciada, então ela ficava perturbada, mas por que será que eu sou agraciada? Então, em primeiro lugar, ela não era uma concessora da graça de Deus, mas foi alvo da graça de Deus, ou seja, Maria ela foi alvo da graça de Deus, porque ela iria trazer em seu ventre, né, aquele que iria salvar o mundo. E, em segundo lugar, os judeus eles sabiam que quem visse a presença de Deus morreria. Aí vocês podem ver Judeus, ou melhor, o livro de Juízes, né, capítulo 6, versículo 22, e Juízes 16, 22, que quem via a presença de Deus morria.
Maria. Então, porém, né, quando o anjo visitou, por exemplo, a Gideão, que ele viu o anjo, ele disse, agora eu vou morrer, só que Deus teve misericórdia dele. Assim foi Manoá, a mãe de Sansão, né, e o esposo dela, Manoá, quando viu o anjo de Deus que falou que ela teria um filho chamado, que seria um nazireu, ela também falou a mesma coisa. E aí, Manoá falou assim, nós vimos a Deus face a face, nós não iremos ficar vivos. Aí ela sabiamente disse assim, mas se Deus nos quisesse nos matar, ele não traria boas notícias. Ou seja, boas notícias significa o quê? Evangelho. A palavra boas notícias no grego é evangelho, né? É evangelho. Evangelho significa boas notícias. Então, assim, o que é que acontece? Quando Maria, ela recebeu essa notícia de que ela foi alvo da graça de Deus, que ela não era deusa, mas que ela foi alvo da graça de Deus, o que foi que aconteceu? Ela aceitou aquilo. Ela aceitou essa missão, né? Ela aceitou a missão de ser uma que traria o Salvador do mundo. E assim, o anjo a confortou dizendo que ela ficaria grávida, daria à luz a um filho que chamaria Jesus. E ele seria grande e chamaria Filho do Altíssimo. E que Deus daria o trono de Israel e o trono de Davi e reinaria sobre o trono de Jacó e o seu reino jamais teria fim. Ela perguntou como isso aconteceria. E o anjo lhe disse, Lucas capítulo 1, versículo 35, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a tua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E prosseguiu Gabriel. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Então, grave aí. Isabel estava no 6º mês. Pois nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 1, versículos 36 e 37. Maria disse que era apenas uma serva de Deus e que era para ser feita conforme a vontade de Deus. Então, assim, ela provavelmente conhecia as Escrituras. Ela conhecia as Escrituras, porque todo judeu ele conhece as Escrituras. E eles estavam esperando o Messias desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, na qual Deus falou assim para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, desde esta época, eles já aguardavam o Messias, achavam que era o Abel, achavam que eram vários homens, mas naquele momento, na plenitude dos tempos, ali agora estava sendo, Maria está carregando na realidade, ela foi alvo da graça de Deus. Maria não se tornou deusa, nem, mãe de Deus, não. Ela estava sendo alvo da graça de Deus e iria trazer o Salvador do mundo. É tanto que Maria, ela disse assim, faça tudo o que ele vos disser. Ou seja, Maria, ela não se considerou deusa. Não queria ser adorada, mas ela trouxe aquele que é digno de louvor, de todo louvor, de toda honra e toda glória. E Maria disse assim, seja feita a tua vontade. E ela se dispôs a servir a Deus. E sabia que teria risco, porque teve risco. Mas aceitou ser serva fiel do Senhor. E quais riscos eram esses? Ora, se uma mulher que não teve contato com o homem aparecesse grávida, era chamada de adúltera. Olha só o perigo que ela estava correndo. E ela poderia ser apedrejada, difamada, maltratada e até morta por apedrejamento. Então, aí muita gente acha, mas eu queria estar no lugar de Maria. Tem muita gente que pode ouvir falar, eu queria estar no lugar de Maria. Não!
primeiro, ela era uma jovem de 16 anos, sabe que hoje os jovens, eles têm uma cabeça totalmente, ainda não está na maturidade, mas ela teve maturidade para carregar e para ser, e muitas das vezes arriscou a própria vida, porque o homem, e assim, e se José chegasse e falasse assim, ela apareceu grávida e aí apedrejasse ela iria morrer e no ventre dela também morreria o Filho de Deus. Então perceba que foi um grande risco. E ora, e Nazaré, ele era um vilarejo, a cidade de Nazaré era um vilarejo de entre 400 a 500 habitantes. E todos se conheciam. Ela tinha uma extensão, a cidade, de uns 900 metros. Olha só. Muitos eram parentes. O cemitério do vilarejo de Nazaré era fora da cidade. Sua atividade econômica, a atividade econômica de Nazaré era a produção de azeite, pão e vinho. Seus produtores eram compostos de pessoas pobres. Maria estava prometida a José como noiva e tal compromisso era tão sério que só poderia ser desfeito com a carta de repúdio do noivo. Ora, alguns estudiosos afirmam que José era mais velho que Maria, né? Provavelmente ele era viúvo, né? Alguns estudiosos falam isso, que ele já era bem mais velho e era viúvo. Mas José, ele teve algo com ele. Ele foi um homem justo. Ele não queria, né? Ele não queria que Maria fosse morta, né? Mesmo antes do anjo se revelar a José, né? Outros estudiosos afirmam que Maria teve outros filhos com José, claro, né? E depois de ter gerado o Senhor Jesus Cristo, e que José, ele morreu quando Jesus estava entre os 13 e 30 anos, né? E perceba uma coisa, se você pegar, fazer uma analogia com o livro de Ruth, provavelmente José tinha a mesma idade de Boaz, Ruth já era um pouquinho mais velha, né? Não era mais adolescente, mas só que uma coisa, Boaz era muito mais velho do que Ruth, assim, provavelmente José, ele era mais velho do que Ruth, ou melhor, do que Maria, né? Do que Maria, e José tomou como esposa, assim como Boaz, ele tomou Ruth como esposa, né? Então perceba que há tudo aí aponta para o Senhor Jesus Cristo. Perceba que Ruth, ela foi uma das ascendentes, ou seja, fez parte da geração do nosso Senhor Jesus, Ruth. E foi nesse tempo que Maria aceitou ser aquela que ia gerar o Filho de Deus por intermédio do Espírito Santo. José percebeu que ela estava grávida e o primeiro obstáculo foi o que está escrito em Mateus 1,19. Ora, Mateus 1,19 diz assim: porque José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ou seja, José era um homem justo, não queria expor ao público, porque ele soube que ela estava grávida, né? E ele queria secretamente anular o casamento. Por que isso? Porque se soubesse que ela estava grávida, olha o risco que ela, como jovem, ela era uma jovem, né? Ela correu. Se soubesse que ela estava grávida antes da cerimônia de casamento, ela seria apedrejada. E José queria assumir toda a culpa de ter violado a virgindade dela. Ou seja, José ele disse assim, foi eu que vou assumir a culpa. Ele queria, praticamente, ele deu a vida para poder Maria viver. E por isso ele anularia o casamento secretamente. Ele falou assim, ele queria dizer assim, olha, eu vou anular porque eu cometi um erro, em outras palavras. Ele iria, como um injusto, assumir que ele errou. Entretanto, o anjo Gabriel apareceu em sonho a José e disse que não era para ele ter medo, pois a gravidez de Maria era obra do Espírito Santo e ela daria à luz a um filho que chamaria Jesus, e seria o salvador do povo e remidor dos pecados. E o anjo mostrou a José o trecho de Isaías 7,14. José acordou e tomou Maria como sua esposa e ambos assumiram o perigo da gravidez sem ter contato. E com isso, né,
a gente vê aí o gnosticismo, que foi uma heresia do século II depois de Cristo, que coloca em dúvida a divindade e humanidade do Senhor Jesus Cristo. Eles afirmam, né, de que Maria teria sido violentada por um soldado romano chamado Pantera, mas isso aí é algo dos gnósticos, né, dos hereges, e hoje a gente vê muitos aí. Teólogos liberais falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, homens falando que a música Algo Mais Que a Neve é racista, né? Pessoas que um dia estavam na graça do Senhor, porque os próprios hereges, os próprios anticristos, os próprios falsos profetas, eles vão surgir do nosso meio, vão estar com a mente toda cauterizada, e desses daí, assim como Deus não poupou os anjos, como está escrito lá em Pedro, como está escrito em Judas, né, como está escrito no livro de 1 João, nas cartas universais, nas epístolas universais de João, Deus também não vai ter misericórdia desses daí, desses falsos profetas. Então, por esse motivo também, por causa dos gnósticos e por causa dos fariseus, dos religiosos fariseus daquela época, é que os judeus eles não aceitam Jesus como Messias, e até hoje eles aguardam o Messias. Mas assim, os judeus, se eles não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, eles não serão salvos, porque a salvação agora é apenas em Cristo Jesus é que é a salvação. É por isso que nós temos que pregar para todos. Né? E você vê isso em Mateus capítulo 28, versículos do 11 ao 15, na qual os judeus subornaram os soldados romanos para contarem uma versão mentirosa de que os discípulos violaram o túmulo do Senhor Jesus, roubaram o corpo e inventaram que ele tinha ressuscitado. Né? Então perceba que até os próprios judeus, eles mentiram, né? Eles fizeram de tudo para que Jesus Cristo não fosse manifestado como Messias, mesmo depois da morte, quando Jesus ressuscitou, eles pagaram, né? E por que eles mataram muitos discípulos? Para que essa história do roubo do corpo fosse mais verdade. Uma mentira contada várias vezes torna-se verdade. E olha, eu vou dizer uma coisa, irmãos. O povo acha que a implicância minha, mas assim, eu sou acima de tudo, pastor, né, estudioso da área, e também sou apologeta, ou seja, eu defendo a minha fé, defendo a palavra do Senhor, né, defendo a fé, a nossa fé, sabe? Então, o que é que está acontecendo hoje? Deus, que os milagres de Jesus são mentirosos, e muitos estão caindo nessa, né? Muitos estão caindo nessa, mas a Bíblia, queridos, é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. E o próprio anjo Gabriel, ele relatou a José em sonho o cumprimento de Isaías, da qual profetizou 700 anos antes de Cristo. Ou seja, Isaías falou